Você já imaginou como seria cruzar com um dinossauro nos dias de hoje? Pois bem, talvez isso seja mais real do que você imagina. Alguns dos animais que ainda estão entre nós carregam características tão impressionantes que lembram os dinossauros do passado. E no vídeo de hoje vamos te apresentar essas incríveis criaturas que parecem ter saído diretamente da era dos dinossauros. Imagine uma ave que chega a ser tão alta quanto um ser humano e que traz uma vibe de Velociraptor com seu olhar penetrante. Ou ainda um lagartão enorme que gosta de se aquecer ao sol, como se estivesse aproveitando os últimos raios de uma era antiga. Tem também uma tartaruga que parece estar vestida com uma armadura de milhões de anos, resistente e imponente, como se estivesse vindo de um tempo em que a sobrevivência era um jogo de defesa. E se prepare para conhecer um pássaro que vive como se ainda fosse um dinossauro, com uma aparência tão exótica que a gente quase sente que ele ainda não despertou totalmente para o mundo moderno. Mas antes de continuarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos ajude a chegar nos primeiros 100 inscritos. Vai nos ajudar muito com o nosso trabalho aqui no YouTube. E também não esqueça do seu like e de comentar bastante. E também não esqueça de ligar as notificações. Caso ar. Você já entrou em uma floresta tropical e teve a sensação de estar viajando no tempo? Se já passou por essa experiência, você talvez tenha sentido que o lugar estava guardando algo ancestral. E na verdade, talvez estivesse mesmo. Entre as árvores e as sombras dessas florestas vivem criaturas magníficas, como os casuares, pássaros que parecem ter saído diretamente da era dos dinossauros, com tons vibrantes de azul em suas cabeças e aquele capacete de queratina. Eles se destacam como se fossem dinossauros modernos. Esses pássaros não são apenas grandes em alturas, chegando até 1,80 m, mas também carregam aquele olhar ancestral que nos faz imaginar os teratópodes, como o Velociraptor, que já andaram pelo planeta há milhões de anos. Imagina um pássaro desses olhando para você, com uma presença imponente e, claro, aquelas penas densas que mantêm viva a memória de seus antepassados pré-históricos. Os casuais são verdadeiros viajantes do tempo, da natureza, oferecendo um vislumbre único do que talvez tenha sido o passado. E se um deles viesse correndo na sua direção, você certamente sentiria o peso dessa herança. Apesar do tamanho e da aparência, eles costumam preferir ficar sozinhos e só atacam se provocados. É como se eles soubessem que carregam um DNA de dinossauro e escolhessem manter a calma. E aí vem um detalhe impressionante: seus pés. Os casuares têm 3 dedos com garras afiadas, sendo uma em forma de adaga. É quase como uma versão real de Jurassic Park, só que sem os efeitos especiais. Essas aves extraordinárias parecem ser guardiãs da floresta. Dragão de Komodo. Nas paisagens selvagens da Indonésia, o dragão de Komodo é sem dúvida o rei dos lagartos. Imponentes e com um visual que parece ter saído diretamente de um filme de dinossauro, esses gigantes tem uma semelhança assustadora com os dinossauros antigos, especialmente com a lendária Megalania, com sua estrutura robusta, pele escamosa e olhar ameaçador. O Komodo é um lembrete vivo dos tempos antigos, mas apesar de todo esse ar de predador, eles têm um comportamento curioso e até mesmo meio cômico. Imagine um predador imenso, capaz de derrubar presas com uma única mordida, mas que prefere ficar deitado ao sol, relaxando como um adolescente de férias. Esse comportamento dá um contraste engraçado. Eles sabem que poderiam caçar quando quisessem, mas às vezes a preguiça de um banho de sol parece ser mais atraente. É como se eles pensassem: hoje o sol está bom demais para perder tempo perseguindo uma presa. Mas não se deixe enganar. Quando estão com fome, o lado feroz e antigo desses lagartos vem à tona, e é aí que sua natureza é revelada. Com uma mordida venenosa e fatal, eles dominam sua presa sem esforço. Essa habilidade rara conecta os dragões de Komodo a uma linhagem antiga, misturando o comportamento relaxado de hoje com as habilidades de um predador do passado. Tartaruga mordedora. Agora, vamos mergulhar nos rios e pântanos da América, onde encontramos uma verdadeira relíquia do passado, a tartaruga mordedora. Com sua carapaça rugosa e armada de mandíbulas super poderosas, essa tartaruga parece ter saído diretamente de um documentário sobre dinossauros. Lembrando a antiga Aralon, a tartaruga marinha pré-histórica, a tartaruga mordedora
mordedora é como uma fortaleza ambulante, um sobrevivente de uma era em que as criaturas grandiosas dominavam as águas. Ao imaginar essa tartaruga fechando suas mandíbulas em um pedaço de madeira, você certamente pensaria duas vezes antes de colocar a mão na água. Ela é forte o suficiente para fazer você reconsiderar suas decisões. Mas aqui vai uma reviravolta surpreendente. Apesar de seu visual intimidador e da força de suas mordidas, essas tartarugas têm um truque genial na manga. Elas atraem peixes usando uma extensão em forma de verme rosa que parece sair de suas bocas, como se fossem pescadoras naturais. É quase como se elas pensassem: por que sair para caçar quando posso enganar as presas para virem até mim? Essa tática engenhosa nos lembra que na natureza, mesmo as criaturas mais terríveis têm as suas estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você pensar em mergulhar em um rio, lembre-se de que a tartaruga mordedora sabe como fazer um bom show de pesca. Bico de sapato. Bem no coração dos pântanos africanos, encontramos um pássaro tão impressionante que parece ter saído diretamente de uma história em quadrinhos da era pré-histórica. Conheça o pássaro bico de sapato. Com seu olhar penetrante e um bico que mais parece uma bota velha, esse pássaro guarda segredos de tempos em que os dinossauros caminhavam pela Terra. Sua aparência remete aos antigos pterossauros, criaturas que dominaram os céus há milhões de anos. Mas aqui está a parte engraçada: apesar de sua aparência feroz, esses pássaros são incrivelmente tímidos. Eles se envolvem em um jogo bizarro de estátua, ficando tão imóveis que você pode até pensar que eles estão fazendo algum papel para um teste de filme da era dos dinossauros. É como se eles tentassem se misturar ao fundo, esperando que ninguém os notasse. E não para por aí. Sabia que este pássaro pode ficar paralisado por horas enquanto caça? Ele espera pacientemente o momento perfeito para atacar sua presa. Como um mestre da emboscada, essa incrível paciência, combinada com seu método de caça furtivo, tornam um verdadeiro caçador dos pântanos. Então, da próxima vez que você pensar em aves exóticas, lembre-se desse pássaro, a criatura que mistura um estilo de vida de dinossauro com um talento impressionante para a espera: avestruz. Os avestruzes são os verdadeiros gigantes gentis do mundo das aves, destacando-se com a sua impressionante altura. Mas você sabia que eles têm uma conexão secreta com os antigos dinossauros? Isso mesmo! Com suas pernas e pescoços longos, os avestruzes são o eco moderno dos ornitomimossauros, que outrora correram por paisagens pré-históricas. Imagine o avestruz correndo pelas vastas planícies, suas longas penas cobrindo o chão, com passos que lembram os movimentos de seus ancestrais dinossauros. É uma visão impressionante. E aqui vai uma parte engraçada: por mais rápidos e enormes que sejam, os avestruzes têm um lado peculiar. Já viu um tentando se esconder enfiando a cabeça na areia? É como se pensassem: se eu não posso te ver, você também não pode me ver. Essa tática, embora estranha, prova que até as criaturas mais poderosas têm suas curiosidades. Mas o que realmente faz do avestruz um animal especial é a sua incrível capacidade de correr. Eles podem alcançar velocidades de até 72 km por hora, tornando seus corredores de duas pernas mais rápidos do mundo moderno. Essa velocidade impressionante não apenas nos lembra de sua linhagem de dinossauros, mas também nos deixa maravilhados com as incríveis surpresas que o mundo natural tem a oferecer. Iguana rinoceronte. Nas rochas quentes do Caribe, encontramos um lagarto que parece ter saído de outra era, a iguana rinoceronte. Com sua pele de aparência pré-histórica e aquelas protuberâncias que lembram chifres, ela é um verdadeiro reflexo dos dinossauros blindados, como o Anquilosaurus. Esse dinossauro vagou pela Terra há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, antes de desaparecer para sempre. E aqui vai um fato fascinante: a iguana rinoceronte é conhecida por sua incrível força e agilidade. Apesar de aparecer robusta, ela se movimenta rapidamente e escala árvores com facilidade. É impressionante como essa criatura consegue se adaptar ao seu ambiente. Agora, pensando na cultura pop, você consegue se lembrar de algum dinossauro ou criatura de filme que possa ter se inspirado nesse animal? Deixe seu palpite nos comentários e vamos descobrir juntos se você acerta. Afinal, a natureza sempre nos surpreende com suas maravilhas. Tuatara. Escondido nas ilhas remotas e frescas da Nova Zelândia,
encontramos a tuatara, um verdadeiro fóssil vivo e uma conexão direta com uma era antiga. Embora esse réptil não seja um dinossauro, ele lembra os antigos esfenodontes, um grupo de répteis que prosperou há cerca de 200 milhões de anos. Enquanto os dinossauros desapareceram há cerca de 66 milhões de anos atrás, os parentes da tuatara foram extintos muitos antes, mas ele conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Imagine este animal sob a luz da lua, contemplando os cosmos, como se tentasse desvendar o segredo de como sobreviveu aos dinossauros. Ele é como o velho sábio do mundo dos répteis, refletindo sobre os mistérios da longevidade. E aqui vai um fato incrível que vai te deixar de queixo caído. O tuatara possui um terceiro olho, chamado olho parietal, localizado no topo de sua cabeça, mas esse olho não serve para ver no sentido convencional. Acredita-se que ele ajuda a regular a temperatura corporal e os ritmos hormonais, uma característica que remonta às suas origens antigas. Essa adaptação única destaca a linhagem primitiva do tuatara e sua extraordinária jornada pelo tempo, sobrevivendo a eras para contar a história fascinante da Terra. Tartaruga mata-matá. Nas águas turvas dos rios e pântanos da América do Sul, encontramos um dos mestres mais extraordinários do disfarce na natureza, a tartaruga mata-matá. Com sua cabeça triangular e achatada, pescoço coberto por abas carnudas e escamas que parecem folhas, essa tartaruga se camufla de maneira tão perfeita que é como se estivesse escondida em plena vista. Imagine-a flutuando na água, parecendo mais uma pilha de folhas que uma criatura viva. Essa camuflagem impressionante faz dela uma verdadeira ninja aquática, adaptando-se ao seu habitat como as criaturas pré-históricas fizeram há milhões de anos. Agora, pense bem, veja essa tartaruga à espera de sua presa. Ela deve pensar, sou um mestre do disfarce, contanto que eu não me mova. Ela é uma predadora extremamente paciente, preferindo esperar que o jantar chegue até ela, em vez de sair correndo atrás dele. E quando a oportunidade se apresenta, essa tartaruga se transforma em uma caçadora de emboscada. Em um piscar de olhos, ela suga peixes desprevenidos, ao abrir a boca com uma velocidade impressionante, quase como um aspirador de pó, que puxa o peixe direto para sua boca. Essa técnica de caça é tão rápida e eficaz que deixa pouquíssimas chances de fuga para suas presas, garantindo que essa tartaruga seja uma das predadoras mais habilidosas do reino aquático, Axolote. No místico ambiente das águas dos lagos e canais do México, encontramos uma criatura que parece ter saído diretamente das páginas de um romance de fantasia, o Axolote. Com seu sorriso constante e gueiras que se assemelham apenas, o Axolote pode não se aparecer diretamente com os dinossauros ou outras criaturas pré-históricas, mas é fascinante à sua maneira. Sua habilidade incrível de regenerar partes perdidas do corpo é um verdadeiro testemunho de sua resiliência e adaptabilidade da vida na Terra ao longo das eras. Enquanto os dinossauros como o poderoso Tiranossauro Rex, que dominou o planeta por cerca de 66 milhões de anos, não tinham a capacidade de se regenerar membros perdidos. Esse pequeno super-herói da salamandra tem esse poder extraordinário. Imagine o Axolote, depois de um dia difícil, tentando escapar de predadores pensando, sem preocupações, eu só vou crescer tudo de volta. Ele é como um verdadeiro super-herói do mundo dos anfíbios, equipado com o poder de regeneração que o torna quase invencível. E não é só isso. Este animal não apenas regenera seus membros, mas também tem a incrível capacidade de regenerar seu coração, pulmões e até parte de seu cérebro. Isso o torna uma das criaturas mais fascinantes do nosso planeta. Pangolim. Vagando pelas florestas e savanas da Ásia e África, encontramos uma criatura fascinante que parece ter se vestido com uma armadura em um campo de batalha de tempos passados. O pangolim. Com suas escamas feitas de queratina, o mesmo material que forma as unhas humanas, esses mamíferos elusivos nos lembram os dinossauros armados do passado, como o anquilossauro. Embora os caminhos evolutivos do pangolim e do anquilossauro sejam bastante diferentes, ambos compartilham a aparência de verdadeiras fortificações da natureza. O anquilossauro, com sua armadura óssea e cauda em forma de clava, habitou a Terra no final do período Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás. Mas não se deixe enganar pela aparência formidável do pangolim. Apesar de seu visual impressionante, essa criatura é bastante tímida. Quando se sente ameaçada, o pangolim tem um truque adorável. Ele se enrola em uma bola
como se dissesse: se eu não posso te ver, você não pode me comer. Esse comportamento pode ser considerado um dos mecanismos de defesas mais formidáveis do reino animal. E acredite ou não, os pangolins são os únicos mamíferos completamente cobertos por escamas, uma característica que os torna ainda mais únicos neste mundo. Esses animais não são apenas uma maravilha de se observar, mas também uma prova da incrível diversidade da vida que habita no nosso planeta. Calau de capacete. Nas densas florestas do sudeste asiático, uma ave impressionante com um capacete que lembra um guerreiro dos tempos antigos patrulha os céus, o calau de capacete. Com seu enorme capacete no topo do bico, essa ave nos remete aos dinossauros armados, especialmente ao Pachycephalossauro, conhecido por seu domo ósseo espesso. Enquanto o Pachycephalossauro habitou a Terra durante o final do período Cretáceo, o calau de capacete continua a herança de criaturas com adornos, especialmente na cabeça. Agora, imagine a cena, o calau de capacete em um momento sério, tentando quebrar uma noz com seu capacete, como se estivesse resolvendo o quebra-cabeça mais difícil do mundo. É uma visão engraçada, considerando a aparência feroz da ave, e que mostra o senso de humor da natureza. E aqui vai um fato curioso: o capacete desta ave não é apenas decorativo, ele também é usado em duelos aéreos dramáticos com seus rivais. Esse comportamento espetacular e único transforma seu adorno em uma arma, o que não é apenas um feito da evolução, mas também uma lembrança das batalhas que um dia tomaram os céus do nosso mundo pré-histórico. Gavial. Nos rios do subcontinente indiano, você pode se deparar com uma criatura que parece ter nadado direto da pré-história, o gavial. Com seu focinho longo e estreito, repleto de dentes afiados, essa criatura lembra os antigos répteis marinhos, especialmente o fitossauro, que prosperou entre 150 e 66 milhões de anos atrás. Enquanto esses formidáveis predadores desapareceram há muito tempo, o gavial continua seu legado, especializado em uma vida aquática. Imagina só, com um focinho tão adaptado para capturar peixes, é quase como se o gavial estivesse projetado para pescar de forma eficiente. Você até poderia pensar que em um descuido ele poderia acidentalmente inalar um peixinho ao dar um grande gole de ar. Essa é uma das características que o tornam fascinante. O gavial é um dos crocodilos mais aquáticos de todos os tempos. Suas patas não são feitas para caminhar em terra firme, fazendo ele um verdadeiro habitante dos rios. E se você acha que isso é incrível, espere até conhecer mais sobre o estilo de vida desse predador aquático. Ele é um exemplo impressionante de como a natureza adapta seus habitantes ao longo do tempo, mantendo vivas as memórias de uma era em que as criaturas majestosas dominavam os mares e os rios do planeta. Ave secretária. Caminhando com a confiança de um modelo em uma passarela pela savana africana, a ave secretária se destaca como uma prima emplumada do Velociraptor. Suas pernas longas e o corpo ágil fazem dela uma impressionante versão moderna dos pequenos dinossauros teratópodes. Esses velociraptores, conhecidos por sua velocidade e agilidade, foram extintos há cerca de 75 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Agora, imagine essa ave exótica desferindo chutes altos e ataques certeiros em cobras e predadores, como se estivesse ensaiando para uma audição no próximo filme do Jurassic Park. A ave secretária é uma das poucas aves que caçam a pé, utilizando suas pernas poderosas para pisotear suas presas até a submissão. Essa estratégia de caça não só nos lembra as táticas predatórias de seus ancestrais, mas também revela a incrível diversidade de comportamentos que podemos encontrar entre as aves. Cada movimento dessa ave é como uma coreografia da natureza, mostrando como a evolução moldou essas criaturas ao longo do tempo. E se você acha que as aves eram apenas criaturas leves e delicadas, pense novamente. A ave secretária é um verdadeiro exemplo de como a natureza pode surpreender, combinando graça e velocidade em um único pacote. Tartaruga gigante de Aldabra. Imagine uma criatura tão antiga que poderia ter sido vizinha dos dinossauros. A tartaruga gigante de Aldabra, residente do Sereno Atoll da Aldabra. Essas tartarugas são como pedaços vivos da história. Embora as tartarugas e os dinossauros tenham seguido caminhos diferentes na árvore evolutiva há milhões de anos,
A carapaça em formato de cúpula desta tartaruga confere uma aura pré-histórica, lembrando criaturas como o anquilossauro, famoso por sua armadura robusta e cauda em forma de clava. Essas tartarugas são verdadeiras campeãs da longevidade, podendo viver mais de um século. Alguns indivíduos ultrapassam impressionantes 150 anos. Essa notável resistência não é apenas uma façanha da natureza, mas também um lembrete poderoso de como a vida pode se adaptar e sobreviver mesmo em um mundo em constante mudança. Imagine a sabedoria que essas tartarugas acumulam ao longo de suas longas vidas, testemunhando as transformações de seu habitat e os desafios que surgem com o tempo. A tartaruga gigante de Aldabra não é apenas um símbolo da resiliência da vida na Terra, mas também uma conexão direta com um passado distante, onde gigantes como os dinossauros dominaram o planeta. Lagarto de gola. Vamos agora para a Austrália, onde o lagarto de gola desempenha seu papel na natureza. Com sua gola que se abre como um antigo sombreiro, este lagarto não poderia parecer mais pré-histórico, mesmo se tentasse. Sua aparência singular evoca o Dilophosauro, um dinossauro conhecido por suas distintas abas no pescoço. O Dilophosauro caminhou pela Terra durante o início do período Jurássico, há cerca de 193 milhões de anos. Agora, imagine o lagarto de gola ao avistar um predador. De repente, ele abre a sua gola como se alguém tivesse entrado na festa errada, criando uma cena tanto cômica quanto eficaz. Essa tática não apenas confunde potenciais ameaças, mas também é um espetáculo fascinante da natureza em ação. E a surpresa não para por aí. O lagarto de gola tem a incrível capacidade de locomoção bípede, correndo sobre as suas patas traseiras para escapar do perigo. Essa habilidade notável não só aumenta sua personalidade de dino, mas também destaca a impressionante adaptabilidade e a diversidade de métodos de sobrevivência no mundo dos répteis, em um ambiente tão hostil e desafiador como o da Austrália. O lagarto de gola é um verdadeiro exemplo de como a evolução moldou criaturas para prosperar em condições extremas, lembrando-nos que, mesmo no mundo moderno, ecos do passado ainda habitam nosso planeta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. Até a próxima!